Fala galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, estamos aqui para mais uma aulinha e hoje a gente vai falar sobre direito civil. Já deu o seu like aí no canal, se você tiver interesse em receber as nossas notificações, aperta lá no sininho, se inscreva no canal para que a gente possa estar aí alavancando, conseguindo também alcançar os nossos objetivos em relação aí à OAB, tá? A concurso público, né? Você que tem esse interesse, se inscreva no canal. Tem aí as nossas notificações para que você possa então estar estudando devagarzinho aí, né? Galgando degraus. É assim que funciona, tá, pessoal? Devagar e sempre, de forma objetiva, mas sempre ali revisando as questões, né? E assistindo as nossas aulinhas. Pessoal, hoje eu vou falar da vigência das leis, né? Quando a gente fala sobre vigência das leis, a gente tem que lembrar aí da famosa LINDB, né? Que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A LINDB, ela teve a sua nomenclatura modificada. Ela era chamada de LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. Porém, com o passar do tempo, a gente teve uma ideia na qual essa Lei de Introdução ao Código Civil não era necessariamente só o Código Civil. Ela teve, então, a sua alteração da nomenclatura, do seu nome, para a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por quê? Porque ela abrange o direito brasileiro. Ela não traz só uma ideia voltada para o direito civil. Ela traz uma ideia aí voltada para toda parte do direito brasileiro, né? Então, justamente, ela teve essa modificação, né? E aí, como é que funciona essa situação da LINDB, né? Ela vai lá do artigo 1º até o artigo 30º por ali, tá? A gente fala aí sobre vários tipos de sistemas, né? Por exemplo, hoje a gente vai falar sobre a vigência das leis, né? E como é que funciona essa situação da vigência das leis, né? Pessoal, no Brasil a gente tem o quê? A gente tem a votação, a sanção, a promulgação e a publicação da lei, tá? Então, é feita a votação, obviamente, posterior à sua sanção. No momento da promulgação da lei, nós temos aí, via de regra, essa lei como uma lei válida, tá? Então, quando há sua promulgação, via de regra, essa lei ela é uma lei válida. E quando é que ela se torna vigente? Tá? Quando é que ela vai trazer efeitos jurídicos, tá ok? Galera, cuidado. Por quê? Porque quando a gente tem a sua vigência, né, então a partir do momento que eu publico a lei, ela está se tornando o quê? Vigente, ela tem que passar por um período chamado vacatio legis, né, o vacatio legis, tá? Esse período de vacatio legis vai, obviamente, ser estabelecido de forma expressa lá, né, na lei. Então nós teremos aí a sua respectiva eficácia. Então a eficácia é o quê? É a produção dos efeitos jurídicos correlacionados àquela lei. Logo, quando falamos então em validade, obedecidas então as condições formais, tá, relacionadas à lei, então a gente fala de condição formal sendo o processo, né, a competência, tá? Então quando a gente fala muito no direito formal, diferente do direito material, né? Direito formal é mais respectivamente ao processo, à competência. E o direito material, conteúdo, então a validade ela é formal e ela também é material. Na ideia na qual eu tenho, então, a formalidade, o processo e a competência, e a materialidade, o conteúdo da norma, para, então, ali a sua produção, né, dos efeitos jurídicos dos quais eu disse, né, a eficácia da lei. Obviamente, passada a validade, nós temos, então, a vigência, que é o período de vida da lei. É quando essa lei vai estar produzindo, respectivamente, os seus efeitos jurídicos, né? E a sua eficácia? A eficácia não se confunde com eficiência, cuidado. Eficácia, ela é efetividade, né? Ela produz efeitos jurídicos, então ela concretiza aquilo que está estabelecido na lei, aquilo que foi
ali pré-determinado na legislação, então ela entra na possibilidade de produção desses efeitos jurídicos, efeitos concretos na vida real, na sociedade. Tá? Então nós temos isso como eficácia. E a vacatio legis, professor? Né? O que é a vacatio legis? É o tempo aí no qual a lei ela vai precisar para que então possa se estabelecer e produzir efeitos. Tá? Então a vacatio legis é o seguinte: eu incluo o dia do começo e o último dia do prazo. Tá? Ele é incluído. Cuidado, não confundam isso aqui, vacatio legis, com aquilo que a gente fala de prazo lá no processo civil, em que, obviamente, a gente tem exclusão de um dos dias. Aqui na vacatio legis, não. No direito civil, tá? Diferente do processo civil, em que pese um dependa do outro, esse é meu entendimento, diferente de alguns doutrinadores, mas um depende do outro para poder se concretizar, né? Então, o que acontece? Inclui-se tanto o dia do começo e o último dia do prazo, ainda que seja fim de semana, sábado, domingo ou feriado. Cuidado com isso, galera, não confundam, porque lá no processo civil nós temos o que? A exclusão do dia do começo, da publicação, do prazo, né, com a inclusão do último dia. Lembrando que fim de semana e feriado também são excluídos. No processo civil, aqui na vacatio legis, não. Nós temos o que? Inclusão tanto do começo quanto do último dia, ainda que seja fim de semana ou feriado, ok? Então isso é importantíssimo. Via de regra também, salvo disposição em contrário, a própria LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, estabelece que a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de publicada. Então, feita a publicação da lei, ela vai ter a sua vacatio legis, tá? É isso que a gente tem que lembrar. A lei ela já se torna vigente? Lei vigente, mas a vacatio legis ela tem um período, geralmente, via de regra, 45 dias após a publicação, tá? Para que ela possa produzir os seus efeitos jurídicos, produzir eficácia. Beleza, pessoal? Agora, professor, tem alguma questão mais específica acerca disso? Temos, tá? Por exemplo, o Estado estrangeiro. Quando a gente fala Estado estrangeiro, obviamente eu falo dos países estrangeiros, tá? O país estrangeiro, como é que funciona a situação dele? Galera, é diferente esse prazo, tá? O prazo ele é de 3 meses. Cuidado, não confundam, porque não são 90 dias, tá? Não são 90 dias. O prazo para países estrangeiros, para que haja produção dos efeitos jurídicos dessa lei que já está vigente, já vai possivelmente produzir a eficácia no Brasil, para países estrangeiros é 3 meses após a sua publicação. 3 meses depois de publicada. Então, se tiver lá uma questão falando sobre 90 dias depois de publicada, os estados estrangeiros, errado, porque não é 90 dias, tá? Não são 90 dias, são 3 meses para então que haja esses efeitos jurídicos concretos em relação somente, obviamente, aos estados, países estrangeiros. Ok, galera? Beleza? Agora, se houver uma correção desse texto, professor, e aí, como é que vai funcionar, né? Porque a lei está lá, tem um erro no texto dessa lei que já está em vigor. O que vai acontecer? Cuidado, porque a correção do texto de lei que se encontra em vigor, eu entendo que essa lei ela vai ser considerada uma lei nova, tá? Ela é considerada lei nova, ok? É uma nova lei. Tá? Ela produz os efeitos jurídicos? Produz, mas se houver uma correção dela, ela vai ser considerada uma nova lei, ok? Agora, uma ideia de continuidade que eu tenho que ter um cuidado aqui é a seguinte, tá? Não se destinando à vigência temporária, ou seja, a lei não estabelecendo, não expressando ali a possibilidade de uma vigência temporária,
tá? Por exemplo, ela vai entrar em vigor e vai ficar em vigor durante 1 ano, 2 anos, tá? Não se destinando à vigência temporária, a gente chama isso de continuidade, tá? O que acontece? A lei ela ainda permanece em vigor até que outra venha modificá-la ou revogá-la. Então, olha só que interessante isso aqui. A lei foi publicada, a lei vai permanecer nas suas produções de efeitos jurídicos, né, concretizar ali o direito material, sendo realizado anteriormente o processo formal. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: passado do prazo de 2 anos, do qual ficou estabelecido expressamente, o que vai acontecer, galera? É o seguinte: a lei ela tem vigor até que outra venha e modifique ou revogue essa mesma lei. Ok, pessoal? Isso é muito importante vocês entenderem. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, tá? A gente tem que entender que numa ideia de conciliação entre a lei, tá? A lei nova, por exemplo, denominada aí lei geral ou especial, aquela lei nova, por exemplo, teve até uma correção do texto, né? Aquela lei nova, ela já a par das já existentes, ou seja, é uma lei nova, mas ela já está a par das que existem antes mesmo dela. Ela não vai revogar e não vai nem modificar, tá ok? A lei anterior. Se ela já está a par das já existentes, ela não modifica e ela também não revoga, tá? A lei anterior, ok? Então, numa ideia de conciliação entre as leis, lei nova, seja ela uma lei geral ou seja ela uma lei especial, lembrando que lei especial prevalece sobre lei geral, mas, todavia, essa mesma lei, já estando a par das já existentes, ela não revoga nem modifica lei anterior. Beleza, pessoal? Isso é muito importante a gente aí entender. Agora, professor, beleza, você disse aí que não revoga nem modifica a lei anterior. Mas quando é que uma lei posterior vai revogar a anterior? Né? Talvez essa seja a sua dúvida. Uma lei posterior, ela só vai revogar a anterior quando expressamente assim fique declarado. Expressamente declarado, informa-se o quê? Informa-se que eu tenho então uma lei que teve revogação expressa, tá? Agora, se a lei for incompatível uma com a outra, diante da incompatibilidade, essa revogação ela vai se tornar tácita. Cuidado! Então nós temos aqui 2 tipos de revogação. Revogação expressa da lei anterior por meio da lei posterior, que expressamente assim declare. Revogação tácita, caso haja incompatibilidade daquilo que está constando no conteúdo da lei. Uma lei é incompatível com aquilo que já foi, obviamente, mencionado, né? Então não tem a ideia aí da questão da lei nova a par das já existentes, né? Então ela tem uma incompatibilidade, inclusive se ela for incompatível com a própria Constituição Federal, tá? Revogação tácita aí, né? Então a gente tem essa situaçãozinha, né? Lembrando aí que essa revogação a gente está falando de uma lei posterior para revogar uma lei anterior, tá? Então a lei posterior, ela veio para fazer a revogação expressa ou tácita da lei anterior, tá ok? Aí se a lei anterior já existisse, obviamente, se houvesse uma incompatibilidade com a Constituição Federal, a gente teria a possibilidade de um controle, né, constitucional. Mas, nesse caso, a gente fala de direito civil. Então a gente tem que ter um certo cuidado aqui, porque existem questões específicas para cada direito em que pese a interdisciplinariedade existente entre eles. Ok? Agora, beleza, se essa lei posterior ela regular inteiramente a matéria, professor, eu posso então
revogar apenas uma parte daquele texto? Ou pode ser feito dessa forma? Pode, claro, né? Agora, se eu regulo inteiramente a matéria, então nós temos a revogação expressa declarada no próprio texto da lei posterior, que revoga a lei anterior. Revogação tácita, na qual existe incompatibilidade entre a matéria agora discutida da lei nova em razão da lei anterior, lei posterior da lei anterior. Agora, eu tenho uma lei nova que regula inteiramente a matéria. Então nós temos duas situações aqui, galera. Primeira situação, tá? Eu posso revogar de forma total, né, que eu disse, essa possibilidade. Total, a gente chama de abrogação. É só lembrar de absoluto, tá? Abrogação. Rogação. Então, absolutamente, abrogação é totalmente revogada a lei anterior pela lei posterior. E parcialmente nós chamamos de derrogação, tá? Então, derrogação. D-E-R, né? Absolutamente, né? Totalmente revogada a lei anterior. Derrogação, nós temos aí parcialmente revogada a lei anterior pela lei posterior. Agora, olha só, salvo disposição em contrário, a lei revogada, ela não se restaura, tá? A gente chama aí, né, de efeito repristinatório ou repristinação. O que é isso, professor? Que diabo é isso? Não entendo isso. Já ouvi na faculdade, nem sei o que é isso, né? Lembrem que o efeito repristinatório, ele vai dizer o seguinte pra gente. Olha, a lei revogada, ela não vai se restaurar sozinha, por si só. Oh, retornou das cinzas, Fênix. Não, tá? A lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Ah, mas eu perdi a vigência da lei nova, a lei revogadora. A lei posterior, ora revogadora, né, da lei anterior, certo? E a lei revogada, o que acontece? Perdeu a vigência, era para ficar só 2 anos. Mas aí vai voltar à lei anterior? Não, tá? Nós temos que entender que existe um princípio da vedação à repristinação tácita. É vedada a repristinação tácita. Ela não pode ser feita dessa forma, tá? Não confundam essa situação da repristinação tácita com os efeitos repristinatórios. Por quê? Porque efeito repristinatório a gente vai ver mais à frente, né, lá em direito constitucional, no que diz respeito ao controle de constitucionalidade, quando a lei ela tem essa sua revogação mediante a incompatibilidade à Constituição Federal. Lembram disso? Né? A gente vai olhar. Então não confundam aqui a repristinação tácita com o efeito repristinatório. Repristinação tácita, ela vai vir então porque a lei revogadora, né, ela revogou a lei anterior e essa lei anterior revogada não se restaura com aí certamente a perca da vigência da lei revogadora, tá? Da lei nova. Beleza, pessoal? Prestem muita atenção nisso aqui. Agora, uma outra situação que eu quero que vocês olhem, tá? Princípio da ultratividade estabelecido aqui no direito civil, para a gente já estar terminando a nossa aulinha, que é de 10, 15, 20 minutos sempre, tá? Pessoal, olha só. Ultratividade, uma norma que não está mais vigente. A lei revogada, uma norma revogada, tá? Cuidado com isso daqui, tá? Ela vai voltar a exercer os seus efeitos? A gente já sabe que não. Opa, vedação à repristinação. Agora, ela continua, né? Se ela não for revogada, né? Então a gente tem aí a ultratividade. Passado do prazo da vigência, ela continua a vincular os fatos anteriores à sua, obviamente, aí, saída da vigência, continua a vincular os fatos anteriores, tá? Princípio da ultratividade, galera. Então, olha só, né? Nós temos aqui o quê? Uma lei que não se encontra mais vigente, mas ainda é aplicável nos seus efeitos, ainda que os fatos tenham sido realizados o quê? Anteriormente,
tá? Uma norma que não está mais vigente continua a vincular aqueles fatos anteriores à sua saída do sistema, em que pese não mais vigente, ela ainda vincula os fatos anteriores e existem ali produção de efeitos. Então nós temos aí princípio da ultratividade. Beleza, pessoal? Vamos nessa!